E anunciado, estou recebendo aqui nos estúdios do programa Bronca Livre a Kátia Lozada, ela que é do PROCON aqui do nosso município, e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho do PROCON e como que você pode reivindicar os seus direitos. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa e explica pra gente o trabalho do PROCON, para quem está nos assistindo entender e até mesmo saber quando procurar o PROCON. Oi, boa tarde. Gente, desculpa, minha voz não está muito legal. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, ao convite de vocês para poder vir aqui falar com a população, não somente a população vilhenense, mas também todo o Cone Sul do estado, porque Vilhena não atende só Vilhena, nós atendemos todo o Cone Sul e parte do Mato Grosso também. O PROCON hoje está em novo endereço, nós estamos na Tancredo Neves, 3157. É muito importante essa participação nossa nos programas, para poder alertar a população, para poder trazer novas informações, e principalmente início de ano, volta às aulas, tem os materiais escolar, nós estamos atualmente com uma pesquisa de satisfação com as empresas aéreas, e o PROCON está aqui para defender o consumidor. Eu tenho uma dúvida se é direito ou não é direito, se eu posso reclamar, não posso reclamar, comprei um produto, eu tenho direito de troca. Nós estamos ali para poder auxiliar, orientar, auxiliar o consumidor, Nós vamos escutá-los e se de fato houver, o seu direito estiver ali garantido, nós iremos lhe defender também. Quando se fala em PROCON, as pessoas ficam até com um pouco de receio, outras a gente já recebe aqui no nosso programa e fala o seguinte: eu fiz, não resolveu o meu problema, não consegui ser atendido do jeito que eu achei que iria ser. Mas quais são as situações assim que você procura o PROCON ou procura outras esferas? Porque às vezes não é de competência do PROCON. Quando que eu devo procurar o PROCON de fato? Então, o PROCON nós defendemos as causas materiais. O PROCON ele não pede a indenização por dano moral. Então, quando a pessoa, se ela quer dar início num processo, ela inicia administrativamente pelo PROCON, porque o PROCON é um órgão administrativo, e depois ela reivindica o dano moral pela esfera judicial. Nós, geralmente, vamos dar um exemplo chegam várias reclamações no PROCON. Fui na loja, comprei uma mercadoria, peguei a mercadoria, olhei, cheguei em casa, não gostei. Tenho direito ao arrependimento? Infelizmente não. Porque o direito ao arrependimento que está amparado no artigo é de compras não presenciais, aquela que você não pode tocar, que você apenas vê, O exemplo da compra online. Eu visualizei ali pela tela, fiz o pedido, chegou, não era aquilo que eu esperava, eu tenho o direito do arrependimento. Diferente da compra presencial, quando eu vou no local e escolho o produto. Então isso é muito comum a gente receber no PROCON e as pessoas, infelizmente, quando a gente explica para as pessoas, olha, qual é o seu direito de fato, elas acabam saindo chateadas. Mas mesmo assim, a gente tenta fazer contato com as lojas por uma questão de liberalidade, para poder manter o cliente, Algumas lojas locais, inclusive, fazem isso para preservar o seu cliente, Mas tem lojas que já seguem ao pé da risca e não fazem as trocas. Então, a gente pede sempre, principalmente peças de carro, verifica se essa peça é de fato a peça que você está comprando, que o mecânico lhe pediu, porque daí na questão de troca, se não tiver defeito, fica uma situação bem difícil, até mesmo para a gente poder tentar intermediar, entendeu? Se não houver defeito. Se houver defeito, aí é diferente, entra a relação de consumo e é direito de fato do consumidor, Eu passei por uma situação recentemente que foi o seguinte: fui comprar a peça do veículo, para poder fazer o conserto. Peguei a peça, o vendedor falou: não, tem uma peça. Fez todo o procedimento ali, fez a compra, pagou essa compra e na hora de pegar a peça,
não tinha, na verdade, eram 2 modelos, eram modelos diferentes e não tinha a peça que eu queria. Essa peça, ela já tinha sido levada, né, já tinha sido colocada no carro e aí não deu certo. E aí, nesse caso, eu tenho algum direito, visto que eu pedi uma coisa, ele falou para mim que tinha, e aí na hora de ser reembolsado, na hora de fazer essa troca, ele falou, não, eu posso até trocar, só que o óleo que eu tinha comprado, que vinha junto com essa peça, ele falou, não, isso aí a gente não vai ressarcir você, entendeu? Mas se você teve na loja, apresentou e especificou qual a mercadoria que você precisava, porque tem as especificações corretas, ele te disse que tinha e te deu um outro produto, ele tem sim que te ressarcir, te reparar. E assim, na hora porque o erro não foi seu, foi dele. E na hora de trocar, ele até trocou a peça, mas os componentes que iam juntos, que foi utilizado para poder encaixar ela e tudo isso, ele não quis. Infelizmente existem, né, muito essa questão aqui em Vilhena, principalmente tem bastante essas questões, né, e eles não querem, mas aí quando a gente entra em contato, acabam fazendo sim. Porque tem o dano, né? E não foi você quem ocasionou, e sim a peça que foi colocada. E você falou algo interessante ali de quando você compra o produto pela internet, ou até mesmo quando você vai pessoalmente, que a gente vê muita imagem ilustrativa. Até em que ponto isso pode lesar o consumidor? Em qual sentido? A imagem ilustrativa você diz a pessoa vê na internet aquele produto, tá lá imagem ilustrativa, mas só que muitas vezes não é o mesmo produto, mesmo quando ilustrativa. É a devolução. Devolver e solicitar o reparo, a devolução do dinheiro novamente. Né? Eu sou consumidora, então eu também passo por essas situações, porque eu acabo utilizando bastante a compra online. E se o produto que foi entregue a mim não é o produto, né, que eu esperava receber, de imediato eu já peço a devolução. Aqui, Vilhena, o que você mais percebe aqui andando pelo comércio? O que as pessoas estão pecando e acham que estão agindo naturalmente, estão seguindo o protocolo junto aos clientes? Aqui em Vilhena tem algumas, mas não vou dizer todas, e assim, por mais que Vilhena eu falo que é um município que tem crescido bastante, ainda é um espírito de interior. Então, existe muito ainda a boa-fé, a confiança, e os consumidores, os clientes, eles ainda possuem aquela mesma simplicidade e mentalidade. Eu acho que o que peca é a falta de informação. Falta de informação tanto dos vendedores quanto dos seus gerentes, é mais uma questão administrativa interna dos estabelecimentos comerciais mesmo. A exemplo de uma loja de eletrodomésticos, nessas lojas maiores. A pessoa, quando ela vai adquirir uma mercadoria, ela espera ter aquilo e sempre lhe é ofertado mais, né? Os vendedores, para poder vender, acabam falando muita coisa e na hora nem é tudo isso. Aí, quando é para resolver o problema do consumidor, quando chega a apresentar algum defeito ou uma avaria, alguma coisa do tipo, eles deixam de prestar essa assistência para o seu cliente, para o consumidor. E isso prejudica muito o estabelecimento comercial. Porque o PROCON, digo pelo PROCON, se o consumidor chega até o PROCON, ele vai ser defendido. Entendeu? Mas tem lojas que preferem que não receber uma notificação do PROCON. Igual nós temos aqui algumas lojas que têm o intuito de zerar reclamações no PROCON. Né? Porque parte delas já sabem que no final do ano é feito um levantamento com o número de reclamações e, dependendo das situações e da modalidade repetitiva, né, de reclamações, elas são autuadas. Então, a gente vai, verifica a situação, mas tem gerente que não chega nem a tomar conhecimento daquela reclamação em si, nem que o cliente procurou, tentou resolver antes, né? Porque daí é onde eles ficam, mas nós vamos tentar resolver. Tá, mas o cliente já tinha entrado em contato com eles antes, mas através do seu vendedor que não repassou a informação para o seu gerente. Então, eu falo que aqui em Vilhena tem uma dificuldade da falta de informação. Esse é o que pega aqui, né? O que pega. E quais são os setores aí que tem mais reclamação ou que tem mais reclamação aqui no nosso município, que tem mais demanda? Aqui em Vilhena, eu percebi que meados
na verdade, não é nem meados, né? Do primeiros 3 meses do ano passado para agora, o que cresceu muito, porque assim, as lojas de eletrodomésticos, elas são frequentes. Não existe nem diminui, nem aumenta, elas são, porque a compra ela é contínua, né? Mas cresceu muito foi a compra de carros usados. A reclamação, né? O número de reclamações referente a compras de carros e motos usadas. Essas garagens. Cresceu bastante aqui no nosso município. E como que o comprador, a pessoa que está adquirindo esse produto, ela pode se precaver? Primeiro, o principal, né, é um contrato de compra e venda. Alguns estabelecimentos não fornecem, não fazem o contrato de compra e venda com o cliente. O que eles costumam fazer? O contrato com a financeira, mas não o contrato com a garagem. Da garagem vendendo para o cliente ou do vendedor para o comprador, eles não fazem esse contrato. E é o que vai respaldar o consumidor, é esse contrato de compra e venda do veículo, né? Não fez, mas tem um recibo também. Né? Igual hoje nós tivemos um caso de que a pessoa não entregou o recibo e está tendo uma dificuldade enorme em obter esse recibo para poder transferir para uma outra pessoa a moto. Então, assim, eu falo que a gente tem que sempre pensar que o outro não é legal com a gente. Ele não vai ser legalzinho. A gente tem que trabalhar com a má fé, sempre pensar que o outro pode sim prejudicar, entendeu? Outro até que eu queria citar aqui, que você falou da questão de veículos, né? Mas é também imóveis também. Tem uma questão que as pessoas vão comprar o imóvel e às vezes o imóvel não está regularizado, ele faz aquele contratinho que na verdade aquilo ali, quando chega perante a justiça, não resolve-se quase nada, né? Como que deve proceder? Primeiramente, óbvio que tem que verificar o que você está comprando, né? Mas como que faz nesses casos? Então, o que a gente sempre pede? Vistoria o imóvel, assim como o carro. Verifica se o carro tá tudo perfeito, se foi batido, se não foi batido, né? Se tem alguma restrição judicial. É porque às vezes as pessoas acham que é chato. Eu vou pesquisar isso, mas às vezes quem está me vendendo, né? Poxa, a pessoa está sendo tão legal comigo e eu vou pesquisar. Pesquisa. Isso é para o seu bem, entendeu? Verificar sempre a procedência antes. E formaliza, sim, um contrato, coloca testemunha, se conseguir, se possível, ali na hora da assinatura do contrato no cartório, né? Isso são... como se diz, são garantias, né, de que se futuramente você precisar, você vai estar respaldado. A gente tem a gente está falando bastante disso, né, de imóvel, mas tem também a questão de quando você vai num restaurante, por exemplo, pode acontecer de você ter alguma circunstância também, numa comida, por exemplo. E como que faz? As pessoas têm vergonha ainda de fazer esse tipo de denúncia ao PROCON? Não, as pessoas estão mais... Eu até brinco, a gente brinca lá no PROCON que as pessoas, questão de alimentação e combustível, as pessoas não têm preocupação, não. Se eles estão amparados, estão no direito deles, eles vão correr atrás, sim. Mas o que a gente sempre pede é que antes de nos buscar, tente resolver. Vamos supor, eu estou com um problema, né? A comida não está legal, ou apareceu tal coisa, eles não estão querendo me assistir. Peça para falar com o responsável. Né? Porque às vezes quem está ali, o garçom ou alguém, ele não responde, ele só está para atender. Então peça para falar com o responsável. Mas o combustível é a mesma coisa. Só que também tem que entender que, igual preços, nós já recebemos nós recebemos uma denúncia de que a pessoa foi em um restaurante, que era uma churrascaria, aí na hora de pagar achou um absurdo o preço que estava pagando. Mas isso a pessoa tem que verificar antes, não depois de consumir, porque tem preço, né? Então, assim, nem tudo... claro que as pessoas querem reclamar de tudo, né? Mas aí já não tem como o PROCON defender.
Porque é uma questão de preço, eu quem vou escolher se eu quero comer no restaurante A ou B, né? Então, sempre tem essa variação de preço. Então, a pessoa tem que buscar antes. E só a falha por parte da empresa se ela não deixou isso claro, não deixou isso bem especificado também quando o cliente chegou, né? Só se não houver essas informações. Mas, assim, falando por Vilhena, eu não vou dizer que é impossível porque eu não visitei todos, mas grande parte, a maioria tem essas informações. Vocês também realizam fiscalizações aqui no nosso município, né? Eu queria que você dissesse como que é feita essas fiscalizações, de quanto em quanto tempo, é por demanda, como que vocês chegam até criar esse conjunto de necessidades e vocês vão até esses estabelecimentos? As fiscalizações acontecem quase que sempre. Isso varia muito. A gente fala que os nossos olhos são os consumidores. Parte das nossas fiscalizações são realizadas com base nas denúncias que nós recebemos. Então, para a gente poder iniciar alguma coisa, claro que a gente também monta um cronograma. Nós vamos fazer fiscalizações nas panificadoras, nós vamos realizar fiscalizações em mercados. Então, assim, nós temos um cronograma também, mas a maioria das nossas reclamações são pautadas em cima das denúncias que nós recebemos. O Brasil é um país que é muito à frente de outros em relação à fiscalização, a questão de higiene também, né? E assim, em relação à comida aqui, como que você nota a qualidade dos estabelecimentos aqui no nosso município? Olha, nós esse ano está iniciando, então provavelmente um pouco mais para frente, eu particularmente não gosto de anunciar nossas fiscalizações, né? Porque eu gosto de ver como está de fato aquele local. Mas tem locais que infelizmente a gente verifica a falta de humanidade, assim, na questão da empatia mesmo, porque se eu acho que aquilo não é legal para mim, não serve para mim, uma questão de higiene, né? Não é uma coisa frequente, não é uma coisa que a gente encontra com muita frequência, mas encontra, né? Produtos vencidos, falta de armazenamento, locais armazenados em locais impróprios, tem bastante essas questões, mas assim, até eu me surpreendi, nós recebemos uma denúncia há um tempo atrás de uma panificadora e, nossa, eu falei, vamos lá, vamos sim, vamos chamar o pessoal da vigilância sanitária. Nós fomos junto com o pessoal da vigilância, nós nos surpreendemos. Tanto nós, PROCON, quanto a vigilância sanitária. Tamanha era a organização e higiene do local. E era uma panificadora que a gente achava que ali nós iríamos ter, sabe, vários problemas, mas não foi. E às vezes aquele lugar que você vai, que você acha que tem um maior nível de higienização, não é, né? Não é. Olha, mas assim, nós somos muito bem recebidos sempre por todos eles. Nós não temos problema de verdade, assim, em chegar nos locais aqui em Vilhena e ser mal recebido. Nós não temos. Eu não tenho o que reclamar, né, nem Vilhena, nem dos demais municípios. Nós somos sempre muito bem recebidos. Claro que tem aquele susto, né, que eles falam que se assustam quando vê o PROCON chegando, mas assim, nós não somos monstrinhos. Nós estamos ali para defender o consumidor e para deixar as coisas em ordem, né? Porque senão vira bagunça. E tem que estar esse olhar atento aí também. Sempre olhando, Porque senão o brasileiro sabe como é, né? Dá um jeitinho. Aqui vocês não atendem só Vilhena, né? Como você explicava, você atende aqui o Conisul do estado de Rondônia. E qual é o município dentro do Conisul aqui que vocês têm mais demanda? É engraçado, né? Do Conisul que nós mais atendemos é Chupinguá e Cerejeiras. Chupinguá e Cerejeiras. Chupinguá e Cerejeiras. Colorado, que eu imaginava que pudesse ter mais, mas não tem tanta demanda. Talvez, não sei se... Talvez a falta também de informação, igual nós atualizamos nosso WhatsApp também. Mas Colorado não tem muita demanda. Cerejeiras é um município que a gente atende bastante. E Chupinguaia. E você já teve, assim, durante essa fiscalização, estabelecimentos que foram fechados? Fechado. Nós tivemos...
Aqui em Vilhena, não. Nós fizemos uma em Porto Velho, que teve que ser fechado de imediato. Aqui em Vilhena, não. Teve um que nos deu assim, foi muito produto vencido, mas nós retiramos toda a mercadoria junto com a vigilância sanitária, né? Inicialmente essa fiscalização iniciou apenas com o PROCON, mas diante do número de mercadoria vencida, aí nós tivemos que chamar a vigilância. Eles sempre, a vigilância sanitária municipal, ela sempre esteve junto com o PROCON e sempre atendeu assim de pronto. Eles são maravilhosos. E daí nós tivemos só essa questão, mas nós recolhemos toda a mercadoria, mas de fechar estabelecimento, não. Não, aqui em Vilhena nunca teve. E vocês continuam assim todos os dias, né, pegando essas demandas. Acredito que tem muito. Vilhena cresceu muito, né, na questão de estabelecimentos. E os setores, assim, vocês fazem varreduras dentro da cidade? Como que é isso? Como assim, desculpa? Vocês fazem varredura, vamos agora pegar esse bairro aqui, tem tal estabelecimento, vamos dar uma checada aqui por setor. A gente faz não por bairros, mas a gente costuma fazer igual eu falei, né? Vamos fazer as padarias, vamos fazer os mercados. Vocês fazem por tipo de estabelecimento? Isso, vamos fiscalizar as lojas se elas estão com os informes do PROCON, se elas estão agindo na legalidade, se os produtos estão com as precificações conforme tem que ser, né? Ou a ausência das placas informativas, a ausência da placa da lei do troco, a ausência também do atendimento preferencial. Então, assim, tudo isso o PROCON fiscaliza para que o consumidor também esteja amparado e tenha seus direitos ali atendidos. Falando em direitos, até eu tinha feito uma entrevista com você recentemente, né, sobre a questão dos idosos, que estava tendo muitos aí que estavam sendo lesados aqui no nosso município. Eu queria que você explicasse o que estava acontecendo aí, de fato. Então, naquela ocasião, assim, os idosos sempre são um alvo fácil, né, para essas pessoas. Naquela ocasião, era um massageador que eles estavam vendendo, que o preço na internet ou em lojas físicas era um preço e eles passavam nas portas vendendo, entravam na residência, né, como se fossem melhores amigos daquela pessoa, chamavam inclusive por nome, e junto com essa equipe de venda tinha um representante de instituição financeira. Então, na oportunidade, eles já faziam o empréstimo consignado para realizar o pagamento daquele massageador. Tipo, era uma coisa, um grupinho muito bem elaborado. Era o vendedor, o representante financeiro de uma instituição financeira. E isso lesou, mas assim, nós somos muito rápidos também, porque posterior às entrevistas, aos sites, as divulgações, né, em rádios também, porque a gente aproveitou ali naquele ápice, naquela urgência, já fui mandando mensagem para algumas rádios para poder fazer o alerta, e tiveram idosos que retornaram para a gente no PROCON dizendo que eles haviam batido e que eles nem atenderam. Eu quase chamei a polícia para eles. Então, assim, isso para a gente é gratificante. Sabe, aquela atuação rápida serviu para poder alertar os consumidores, principalmente os idosos. E os idosos aqui em Vilhena, eu acho que eles têm se conscientizado também, né? Essa questão do vendedor que vem à porta. É muito complicado. Nós tivemos recentemente outros também que se passavam da vigilância sanitária, chegavam lá com um crachá, tudo bem feito ali, mas não era o crachá original da Prefeitura de Vilhena, também não tinha colete, não tinha nada. Então, nessa parte também o PROCON atua, nesse tipo de venda também, né? Também, nós já tivemos casos, inclusive, que eles falavam que era indicação da Secretaria de Saúde a aquisição daqueles aparelhos, e assim, eles sempre têm um texto muito bem elaborado para poder abordar essas pessoas, né? Mas assim, não fugindo do assunto, mas também alertando os idosos, tem pessoas, ultimamente, surgiu agora no final de ano, onde eles iniciam uma conversa por WhatsApp com esses idosos, né? Aí eles pedem para que os idosos confirmem se são eles ou não.
Aí eles falam, aí eles sempre fogem, né? Porque assim, tem uns que são bem antenados. Mas ele fala, então tira uma foto sua e me manda. Essa foto é para poder confirmar o empréstimo. Olha isso. É uma forma de aceite, entendeu? Por mais que o texto ali não esteja dizendo que é um empréstimo, mas aquela foto é para fazer o aceite do empréstimo consignado. Então, assim, sempre que te pedirem uma foto, alguma coisa, alguma conversa que você entender que não é legal, que não é de seu familiar ou não é de ninguém que você queira conversar, ignore aquela conversa. Se tiver como bloquear e souber bloquear, bloqueie também e pronto. E continuando falando sobre essa questão, a gente falou muito fisicamente sobre o produto, que você vai ali e toca. E quando entra, por exemplo, Facebook, Instagram, porque às vezes a pessoa anuncia ali um produto, ela faz essa venda e é uma propaganda enganosa, ou não é o produto, ou o produto está com defeito. Nesses casos também, tem como procurar o PROCON? Tem como conseguir resolver? Tem como procurar o PROCON, sim. E nessas questões de Facebook, Instagram, essas coisas, eu faço 2 alertas. Porque tem as vendas locais, aqueles grupos de vendas de anúncio, tem uma geladeira usada. Gente, independe se ela é usada, tá? Garantia mas eu não dou garantia. Não é você quem dá é a lei. Tá? Eu tenho uma garantia de 90 dias em cima daquele produto. Se ele é novo ou usado, isso independe. Tá? A não ser que eu fale, olha, é uma geladeira usada, ela está com defeito, ela já especificou que tem defeito. Eu compro se eu quiser. Ela comprou consciente de que tinha um defeito, né? Mas independente, se foi feita uma venda, é direito do consumidor do mesmo jeito. Agora, uma outra questão. Sempre que você busca alguma coisa na internet, eu estou pesquisando uma cafeteira, você pode olhar para o seu Instagram ou seu Facebook, que vai aparecer lá várias chamadinhas de cafeteiras. Parte dessas chamadinhas, aqueles pisca lá, te alertando sobre preços que são bem inferior do que você estava pesquisando, é golpe. Fuja dessas chamadinhas. Americanas, porque tem muito, né? Sim. Falando sobre as lojas. Fuja, procura o site de confiança, o site da loja, ou um site que você já tem um hábito de adquirir alguma mercadoria para poder realizar a compra. Isso é sempre muito importante, né? Porque na internet a gente vê muito anúncio, a gente vê muito anúncio de motocicletas, de veículos. Isso. E é bem complicado, né? Porque como que você consegue depois? Principalmente a questão dos pagamentos por Pix. Fiquem, vocês jovens, né? Agora vamos para os jovens que tem o sonho de adquirir sua motocicleta. Você juntou o seu dinheirinho, né? Para poder adquirir. Tá vendendo por 7 mil a motocicleta, vou pagar porque eu quero segurar essa moto. Certifique se de fato é um vendedor, mesmo quem está falando com você. Vá até o local, verifique a motocicleta, pesquise sobre, porque ano passado nós tivemos 2 casos de compra de motocicletas, né, anunciadas por Facebook, e que realizaram Pix e era golpe. Era golpe. Aí, nesse caso, não tem muito o que o PROCON fazer, por ser um órgão administrativo, né? Aí é onde nós orientamos sempre buscar a Delegacia do Consumidor, formalizar a sua reclamação na delegacia e lá vai ser aberto, né, o registrado no boletim de ocorrência e toda a sequência daí na esfera judicial. E quando envolve dinheiro, assim, são muitos casos que conseguem recuperar dinheiro? É complicado? Como que funciona isso? Depende da forma, da modalidade, do que foi feito, né? O Pix, eu falo que ele é um pouco mais difícil, apesar da gente buscar, tentar, porque o que acontece? Tem aquela questão do prazo de 24 horas para você entrar em contato com o banco, comunicar o erro ou o golpe, mas a pessoa, o golpista, ele não vai deixar o dinheiro na conta para poder o banco pegar e te devolver. Ele já vai realizar o saque de imediato. Então é muito complicado essas questões. Então sempre verifica, né, se é isso mesmo. Pagamento por boleto, certifica se o boleto que você está fazendo o pagamento, se o beneficiário do boleto é o mesmo beneficiário que você iria pagar. Geralmente no final do boleto ali do código de barra,
os numerozinhos, ele sempre vai vir com o valor do seu boleto, vai vir com o número da instituição financeira. Então, certifique se esse boleto ele é verdadeiro ou não. E tem muito disso também no e-mail, né? O e-mail você recebe um boleto aleatório ali, a pessoa vai e paga. Nesses casos, tem como recuperar? Então, tem como a gente notificar. Recuperar já é uma questão onde as próprias instituições financeiras fazem muito esses alertas, né? Para buscar sempre a veracidade do boleto. Mas nós, no final do ano, nós tivemos uma questão com uma instituição financeira. A consumidora pagou o boleto, só que ela acessou um site, aí ela pagou esse boleto, a instituição financeira, por liberalidade, abateu o valor. Porque teve uma questão de telefonema. Primeiro, inicialmente, ela entrou em contato por telefone para requerer o boleto. Aí teve foi, assim, questões que acabaram fazendo com que a instituição financeira reparasse de fato essa consumidora, porque ela buscou por telefone que eles enviassem um boleto. Então, quando ela realizou o pagamento, ela achou que fosse verdadeiro aquele boleto que ela pagou, mas não era. O boleto que foi enviado para ela foi um boleto fraudulento, porque tem muito isso também, né? Tem que tomar sempre muito cuidado. Muito cuidado. E sempre quando buscar um site, vou buscar uma instituição financeira. Se você observar lá no início, quando você pesquisa na barrazinha lá, ou vai vir patrocínio, aqueles patrocinados, né? Ou vai vir os que são golpe, os que não são verdadeiros. Então tem sempre que se atentar se esse e-mail, esse site, ele é verdadeiro ou não. E o tal do Pix errado? O Procon intervém também ou não? A gente faz sim a notificação e tenta. O Pix errado é aquilo que eu falei, né? Do prazo de 24 horas. Nem todo mundo tem a boa fé em entregar, mas a gente intermedia sim. Aí quando a gente entende pela má fé, né, a pessoa querer se apossar daquilo que não é seu, aí é onde a gente também encaminha para esfera criminal. E vamos supor assim que eu tenho uma conta lá, uma conta que é débito automático, que o dinheiro cai, ele já pega, e eu esteja devendo lá 10 mil, uma pessoa por um acaso deposita 10 mil lá. Como que fica? Olha, é uma questão bem... Mas é assim, não é que você não quis devolver. Porque aí se o dinheiro cai, ele já leva. Você tem a boa fé de querer devolver. Mas infelizmente, né, naquele momento, você tinha esse débito. Mas a pessoa também que fez o Pix errado, ela também não tinha como adivinhar, né? Sim. Que tinha esse débito e que o valor ia ser retido. Mas tem que realizar o pagamento, sim. Tem que realizar. Tem que realizar o pagamento, tem que ser devolvido. Porque foi um erro, a pessoa não... Por mais que eu tenho que verificar, mas às vezes naquela hora passou batido, ou o nome era semelhante, ou o CPF, ou o código, às vezes um número é alterado apenas. Então, imagina. E eu falo assim no sentido, né, que a pessoa veio, deu esse débito automático, ela não vai ter aquele dinheiro na hora ali para devolver, né? Aí fica uma situação complicada, né? Mas não é tão difícil de resolver, né? Porque assim, as pessoas acontece e parece que não é frequente, mas acontece. Não nesse valor de 10 mil reais, nós não recebemos esse valor. Mas tiveram outros casos de erros também, nomes parecidos, ou fica salvo ali, não tem? Quando você faz Pix, aí fica lá, Maria, não sei o que, Maria. A pessoa fez o Pix e fez o Pix para a pessoa errada, a pessoa acabou utilizando o valor, mas aí nós entramos em contato, ela falou que não observou o que era, ela achou que era dela aquele dinheiro, mas que ela iria devolver sim, só que naquele dia ela não teria dinheiro, mas que ela devolveria posterior. Nós temos também o Pix agendado, que é uma outra situação, porque aí a pessoa dá um prazo e aí chega aquele prazo, não tem dinheiro, ou fez um negócio contigo e colocou no Pix agendado, chegou no período de descontar, não tinha dinheiro, aí a pessoa fala que vai demorar mais, e aí como que fica? Aí já é uma ação de cobrança, né? Porque daí é como se eu tivesse com um boleto, esse boleto vencesse, e daí já entra para ação de cobrança, daí já foge do... Já sai um relação de consumo, Nesses casos, o Procon não entra como sendo lesado a pessoa, visto que foi feito um acordo ali e ela não honrou? Não, mas aí, então, pelo fato dela não honrar,
Aí se trata de relação não se trata de relação de consumo, e sim uma ação de cobrança. Eu adquiri, vendi uma mercadoria, a pessoa ficou de me pagar até, né, tal dia, tinha um Pix agendado, igual você falou, pagamento para o dia 10 não me pagou, né, estou cobrando, a pessoa está postergando os pagamentos, mas então aí já é para ação de cobrança judicial. Agora, ainda falando sobre direitos, quando a gente vai num estabelecimento consumir algo, por exemplo, a gente tem muitas essas diferenças. No cartão é um valor, no dinheiro é outro, no Pix é outro. Isso tem alguma relação, de fato, a pessoa pode fazer um valor diferente em forma de pagamento? Então, eu costumo assim, quando saiu a lei, né, 2017, sobre a questão de variação pode sim haver cobrança diferenciada, não tem ilegalidade na diferenciação devido à modalidade e forma de pagamento, ela pode haver, só que a lei ela é muito clara quando ela diz desconto. Eu não posso cobrar para mais. Eu posso ofertar desconto. Essa é a minha forma de entendimento, assim como de vários juristas, mas tem algumas pessoas que insistem em pegar apenas que pode ser aceita a diferenciação diante da modalidade de pagamento. Só que elas esquecem de ler que lá na lei diz que diante do desconto, pode ser ofertado um desconto. Eu fui fazer um raio-x, ele custa R$180. O pagamento no débito é tantos por cento de desconto, o pagamento no Pix é tanto, o pagamento em dinheiro é tanto. Perfeito. O que eu não posso fazer é aumentar esse valor. É R$180, pagamento no crédito, eu vou te cobrar o valor da maquininha? Não. A lei ela é clara quando ela diz que pode ser ofertado desconto. E mesmo assim, essa variação ela tem que estar exposta e visível ao consumidor. Essa questão de variação no crédito, por exemplo, a gente vê muito isso. Eu vou comprar um produto e a pessoa sempre faz para mais. Porque eu tenho que descontar o valor da maquininha. Até que ponto isso pode e isso não pode? Ou em todas as situações a pessoa pode fazer isso? Não, o preço do produto ele é um só. Ele não pode ser modificado, exceto se houver desconto. Agora, eu quero parcelar esse produto no cartão de crédito. Essa cobrança pode ser feita. A loja não é obrigada a parcelar um produto sem cobrar por isso, entendeu? Então, essa variação no parcelamento pode ser feito. Pode ser feito. Pode. Volta às aulas, tem muitas coisas que as pessoas que estão nos assistindo têm que se atentar, né, Kátia? Isso é muito importante, né, a gente falar sobre essa questão dos volta às aulas, porque assim, eu falo que as crianças, elas se interessam por muitas coisas. Eu, quando vou numa papelaria, até eu gosto daquele monte de coisa legal, colorida que tem lá, mas o mais importante para nós, PROCON, alertar os pais, informar os pais, não é nenhum alerta, é mais um informativo, né, que é a questão da lista dos materiais. É muito importante os pais ficarem sabendo que nem tudo que consta naquela lista é de obrigatoriedade deles em adquirir para o seu filho, né? O que é obrigatoriedade é aquelas coisas que são de uso individual. O caderno, o lápis, a borracha, aquilo que o teu filho vai usar. Agora, materiais de uso coletivo não é uma obrigatoriedade, né? É sim uma liberalidade. Se o pai quiser adquirir em ajudar a escola e mandar para a escola, tudo bem, entendeu? Mas ele não é obrigado a comprar aquilo, não vai ser constrangido quando chegar na escola sem, né, aqueles papéis coloridos, né, EVAs e um monte de coisas. Mas tem os materiais que são de uso individual, que as escolas pedem para poder auxiliar na metodologia, né, que vai ser aplicada com o seu aluno, na alfabetização. E isso sim é de obrigatoriedade dos pais, mas materiais de uso coletivo, não. E o uniforme, porque tem situações que cobra-se o uniforme, né? Quais situações que é direito e é dever do pai?
Assim, as escolas, todas as escolas, na verdade, elas exigem o uniforme, né? As particulares exigem, as municipais, estaduais também. Essa questão do uniforme, eu falo como... É até um pouco difícil, sabe? Porque eu acho que quando matriculo meu filho numa escola particular, eu sei que eu vou ter que adquirir o uniforme para o meu filho, né? Matriculo numa escola do estado, município, eles exigem o uniforme. Mas eu entendo, talvez esteja até falando, né, asneira, mas eu acho que deveria ser uma obrigação do município ou estado fornecer um uniforme, né? Uma vez porque tem pais que eles não possuem condição de comprar, né? Mas assim, também sei que tem várias escolas que fazem aquela coleta e possuem uniformes, algumas inclusive do estado, e elas disponibilizam para alguns alunos que não possuem condição financeira em adquirir. Mas essa questão do uniforme aí fica a critério de cada escola, né? Seja ela particular, estadual, municipal, até porque municipal e estadual compete mesmo a instituição, a Secretaria de Educação, de forma administrativa, em poder administrar isso e das condições também, né? Porque vamos ser bem sinceros, para poder o município comprar uniforme para todos os alunos, tem que ter recurso para isso. Ou pelo menos aquele primeiro, né? Aquele primeiro uniforme, se tivesse que comprar um segundo e tal, né? Pelo menos fornecer um kit ali, né? Mas eu acho melhor a gente nem mexer nessas questões que, né? Fica complicado. Mas na hora que vai comprar o material escolar ali, tem que estar ligado nessa questão de variação de preço, né? Que ela não pode ser muito fora da... Na verdade, tem que fazer a busca, né? A pesquisa de preço. Tem um aplicativo que ele é muito interessante e eu utilizo muito ele, que é o aplicativo Menor Preço Brasil. Tanto na Apple Store quanto na Apple Store e do Android, também de busca de aplicativos. Lá tem o Menor Preço Brasil e ali você consegue buscar, quero saber o lápis, onde tem o melhor preço do lápis. Eu digito lá lápis, vai aparecer papelaria fulana de tal, a tantos quilômetros da onde eu estou, tem o melhor preço, vai vir um ranking, sabe? Do menor para o maior. Lá tem combustível, lá tem gás de cozinha, lá tem tudo. E você também pode escanear. Vamos supor, estou na papelaria X, quero ver se esse papel, o preço dele tá bom aqui ou se tá melhor em outra papelaria. Vou escanear o QR Code e ali vai gerar os valores, se aquele é o melhor preço ou não. Então tem que fazer a busca, né? Verificar as precificações. Porque assim, a questão de preço, se está exorbitante ou não, aí compete a nós buscar o melhor preço, porque o estabelecimento comercial, ele pode colocar o preço ali, desde que não seja uma coisa tão gritante também, né? Mas ele que vai escolher qual é o preço que ele quer colocar no produto, se é 100% de lucro, 200%. Durante a pandemia a gente viu muito isso em relação aos combustíveis, né? Ali a gente viu que estava uma diferença, é algo que dá para você medir e você falar, isso aqui está muito fora da realidade, né? Isso. Então, essa questão do preço, igual eu falei agora, a gente não pode... Quando que o PROCON pode intervir na questão de variação de preço? O produto foi adquirido e ele foi vendido a R$4. Teve algum probleminha, algum período meio pandêmico, aquele mesmo lote que foi pedido, que estava sendo vendido a R$4, depois de uma semana passou a ser vendido a R$8. Só que é o mesmo lote adquirido anteriormente, não é uma nova compra. Isso é infração. É aí que o PROCON atua, entendeu? E nesses casos... a exemplo de postos de combustíveis, teve inclusive ano passado, teve um posto de combustível, 1 ou 2 aqui em Vilhena, que infelizmente acabaram recebendo uma penalidade, né? Estão recorrendo, mas nem verifiquei como está, mas eles tinham sido autuados por questão de variação de preço. Estava sendo vendido a um preço, na outra semana, sem adquirir a nova remessa com o preço alterado, ele alterou o preço dele, sem ter adquirido o novo combustível. Isso não pode.
E nós já vimos aqui, o anúncio foi feito hoje, e no outro dia de manhã a bomba já está com um valor diferente. Foi aí que o PROCON identificou essa ilegalidade. Porque parece que não, mas nós estamos quase todos os dias na rua fazendo pesquisas. Aí eu vou lá, fotografo, vejo, peço o relatório daquele dia, eles vão me dar o relatório. Aí teve um aumento lá na refinaria, eles já aumentam aqui. Foi nessa fiscalização que nós identificamos essa ilegalidade. E uma outra situação agora que a gente vai trazer, que é a questão das passagens aéreas. Rondônia já é salgado o preço das passagens aéreas e nós fomos um estado que mais teve reclamações, né? Inclusive um ranking nacional mostrou que Rondônia teve muitas também ações judiciais. Isso foi bastante complicado. A gente parece que está se estabilizando isso, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Em relação às passagens aéreas, como que o PROCON atua? Então, na questão da passagem em si, na questão da precificação, nós apenas ficamos verificando, analisando, né? Inclusive, nós estamos agora com não só o PROCON Rondônia, como a nível nacional, né? Todos os PROCONs estão fazendo uma pesquisa, até vocês irão disponibilizar o QR Code para que aqueles que estejam assistindo possam nos ajudar respondendo a essa pesquisa, para poder, porque essa pesquisa vai ser a nível nacional, né, sobre a questão das agências de aviação. No nosso caso, nós temos apenas uma que opera, então, infelizmente, nós não temos concorrência, né? A única forma que nós temos, às vezes, de aliviar ou amenizar para nós aqui, ou é pegar o voo em Cuiabá, ou é pegar o voo em Porto Velho, né, para poder amenizar. Mas no caso de passagens aéreas é mais na questão de cancelamento, de ressarcimento, né? E nas demais dúvidas também, nós estamos ali para poder auxiliar, porque às vezes eles entram em contato para, olha, infelizmente aconteceu uma fatalidade, né? Não vou poder viajar, apresentam toda a documentação e mesmo assim a agência, ela insiste em segurar o valor total da passagem. Aí a gente tenta intervir, tenta auxiliar e ajudar o consumidor nessas questões. Eu tive uma situação que aconteceu comigo no ano passado, que eu estava indo para o Rio e estava indo para Cuiabá. Chegando próximo de Cuiabá, uma aeronave, ela estava na pista e nós tivemos que arremeter, voltamos para Vilhena, reabastecemos, fomos para Cuiabá de novo. Chegando lá, a empresa ela não deu um posicionamento para a gente no horário que a gente chegou, era por volta das 6 horas. A gente só conseguiu resolver isso depois das 11h30, era quase meia-noite. Então eles trocaram de turno e a gente não tinha resolvido a nossa situação. Não conseguiram colocar nós em outro voo, e aí para no final a gente ser mandado para um hotel para ir no outro dia. Então nesse caso também caberia ali uma ação do PROCON? Cabe uma ação do PROCON, não só do PROCON, como uma ação também judicial, né? Porque você teve percas, né? E assim, é muito importante falar sobre a questão de passagem, tempo também de espera, porque não é somente as passagens aéreas que tem esse período de carência por tempo de espera, de atraso. As passagens terrestres também possuem. Ela não pode exceder, porque nós vemos muito aqui a questão do excesso. Meu ônibus estava programado a saída para as 9, saiu meia-noite, saiu 1h da manhã. A agência ela tem que prestar apoio ao seu cliente. Dependendo do período, se ultrapassou 3 horas, tem que prestar auxílio até com a alimentação. E é o que pouco se vê. Pouco se vê. Se vê muito na questão das passagens aéreas, né? Porque as agências já fazem isso, porque elas sabem que tem que fazer isso, elas já fazem isso para atender. Mesmo a gente acabamos saindo prejudicado por questão das demais viagens, porque a gente sempre pega, né? Para em São Paulo, vai para não sei onde, e a gente perde as conexões. Mas é importante saber também que as passagens terrestres também têm um limite de tempo de espera. No caso, no meu, por exemplo, o que foi feito demorou muito para resolver. Então nós ficamos das 6h40 até 11h30. Foi quando a gente foi ter um posicionamento de que, de fato, a gente não conseguiria viajar naquele dia, que a gente iria ter que esperar no outro dia, 6 horas. Então isso atrasou todo o nosso cronograma. E o que foi ofertado para a gente, por
por exemplo, teve hotel, tudo, né? E o que foi ofertado de fato foi que a gente poderia remarcar a volta. Então, isso foi o que foi oferecido pela empresa. Mas nesse caso você pode ir além disso, né? Não sei se você procurou por isso ou não, mas dependendo do tempo, se for uma coisa recente, você ainda pode buscar ainda o seu direito. Porque e reaver essas percas. E foi uma situação bem constrangedora, porque já estava tudo organizado. É claro que ninguém tinha culpa do avião ter virado na pista, e isso ocasionou toda essa confusão, né? Essa confusão de remarcar e tal, mas foi uma situação assim que a gente vê na pele, que quando a empresa ela tem que pelo menos dar uma explicação, né? Se tivesse dado uma explicação rápida, a gente teria entendido a situação e teria ido pro hotel ali mesmo, 6h40, teria ido pro hotel umas 8 horas. Então a gente ficou até 11h30, todo mundo sem informação, sem nada, só ficava assim, ó, já a gente traz um posicionamento. E esse já ficou horas lá esperando. E na questão dos ônibus, é importante destacar isso, que a gente vê muito aqui no estado do Mato Grosso e aqui em Rondônia também, que às vezes quebra e não tem outro ônibus. Eles ficam esperando, viram ele vai fazer o trajeto, ele volta vazio e eles ficam realocando. Nesse caso, como que faz? Não, aquelas pessoas que nos procuram, nós sempre notificamos para tentar reaver, mas semelhante às empresas de aviação, também compete uma ação judicial. E quanto tempo que ela pode, assim, esperar dentro do prazo? 3 horas. 3 horas. 3 horas para suporte. Tanto para ônibus quanto para ônibus, para né? ônibus, para aviação. Para aviação, eu não vou conseguir te responder se é exatos 2 ou 3 horas. Mas alguma coisa basicamente o mesmo tempo, mas eu não vou saber se te dar essa informação exata. Mas se é 2 ou 3, mas é quase. É porque assim, tem um período para informação, tem um outro período que é para assistência, né, com alimentação e acomodação. Então tem que dar acomodação também, né? Tem que dar acomodação. Isso é sempre muito importante. Vamos entrar numa outra temática que, quando foi terceirizado aqui em Rondônia, a questão da Energisa, né? A Energisa veio aqui para o nosso município. Isso no começo deu bastante reclamação. Muitas pessoas ficaram em dúvidas. Muitas tiveram as suas contas foram elevadas. Isso também trouxe bastante preocupação para o Procon, né? E como que isso está hoje? Não, assim, hoje já está, não vou dizer se normalizando, porque não se normaliza, né? As cobranças ainda com valores altos continuam. O que a gente costuma advertir os consumidores, né? E que eles fiquem atentos, porque assim, a Energisa tem feito muita ação de recuperação de consumo. E a exemplo de que se eu recebi uma fatura na minha casa, essa fatura está com um valor que eu sei que não era o valor que eu pagava, minha fatura veio R$50, ou minha fatura veio zerada, porque isso acontece, né? Ou eu pagava 200 e está vindo 80. Procura a Energisa, claro que muitas das vezes ninguém vai procurar. Se está vindo para menos, não vão procurar. Mas o ideal seria procurar para verificar se está correto. Por quê? Vamos se passar 6 meses, 1 ano, e vai ser cobrado apenas aquele valor. Só que lá, quando a Energisa for no seu relógio, né, e verificar que teve alguma coisa, que tinha algo que impedisse a leitura, ela vai cobrar toda aquela diferença, que é a recuperação de consumo. Entendeu? Isso pode ser o que elevou algumas contas e as pessoas não entenderam aquele boom. Entendeu? Às vezes vem questões de 1.000, 2.000, 10.000, depende muito do se é residência ou se é comércio, mas assim, se atentem a isso. Eu sei que eu entenderia que não é uma responsabilidade minha verificar se a telinha ali está limpa ou não, até porque quem faz a leitura mensal
são os servidores, né, os colaboradores deles, eu acho que não está visível. Isso é uma opinião minha, tá? Não estou dizendo que seja ou que tem que ser, é uma opinião minha. Eles deveriam advertir, olha, solicito que seja feita a limpeza do seu visor, porque não está tendo como fazer a leitura. Aí eu vou ter ciência de que alguma coisa está impedindo a leitura, né? Agora, se eu não tenho ciência, para mim está tudo bem, né? Apesar de que minhas faturas diminuíram o valor. Então, procurar sempre para não ter aquele susto lá no final. Sempre muito importante, né? Isso. E vocês atuam assim, por exemplo, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto coloca aqueles hidrômetros, muitas vezes ele dá problema, muitas vezes ele faz leitura errada. Vocês agem também nesse... A mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. A gente costuma pedir vistoria, né? Que a equipe vá em campo e verifique se está tendo algum vazamento ou não. Às vezes queimou o relógio. É bem semelhante à Energisa. Bem semelhante. Isso. E sobre a questão de renegociação de dívidas, eu sei que o PROCON também ele auxilia, né? Como que vocês fazem isso? Isso, o PROCON auxilia e eu gosto muito. Particularmente eu gosto muito de auxiliar nessas questões, né? A gente, dependendo do caso, a gente costuma fazer as buscas, né, em sites, só que o PROCON a gente só faz do Serasa, não fazemos do SPC. E a gente auxilia, né, para poder intermediar e ver uma melhor forma do consumidor realizar o pagamento, se tornar adimplente e voltar a consumir e gerar todos, né, comprar novamente e movimentar o município. E nós estamos ali. Se você tem alguma dívida, eles esperam muito o feirão limpa-nome, né? Que é muito importante e o PROCON sempre faz, mas nós não fizemos ano passado, infelizmente nós não fizemos, mas mesmo assim nós continuamos auxiliando durante todo o ano, porque o feirão ele é um evento, entendeu? Mas o PROCON ele atua diariamente com isso. Então, independente do evento feirão, nós estamos ali, seja essa loja uma loja ou uma instituição financeira que não seja do nosso município, né? Nós vamos fazer contato, vamos tentar intermediar, assim como as locais, que inclusive nos procuram para poder realizar os feirões, diante do número de inadimplência. Eu sei que o feirão limpa-nome tem bastante desconto também, né? Tem, mas sempre tem desconto. Sempre tem desconto. É uma loja ou outra que não oferta um desconto muito bom, mas assim, essas lojas maiores aqui do município, elas têm um interesse muito grande em receber, né? E da forma como estão caminhando as coisas, é muito importante receber. Então, elas estão dando um desconto muito bom. Nós estamos agora com essa ação do governo de renegociação de dívidas também, né? E como que tem sido a adesão? E as pessoas têm procurado bastante vocês lá? Eles procuram para a gente poder auxiliar, né? Mas o programa do governo federal, o Desenrola, ele é através da plataforma Gov, né? Do consumidor.gov. Ela é autoexplicativa, ela é bem facinho, não é difícil. Mas se nos procurar, a gente vai estar auxiliando. E lá também tem uns descontos legais, né? Porque visualiza muito a questão das condições financeiras do consumidor, né? Porque as lojas, elas não são obrigadas a parcelar. Isso aí. Né? Então, assim, mas tem uns parcelamentos bacana. Às vezes a instituição financeira acaba financiando ou emprestando o valor para que ela quite com a loja. Então, se você tem alguma dívida, ou nos procure, ou tenta acessar o consumidor.gov, também tem um aplicativo, né? Ou você pode ir pelo próprio site. Mas nos procure antes também, porque eu gosto de ver, porque eu tenho muito medo de falar, acesse, a pessoa ir lá e acessar alguma coisa ou link falso. E hoje a internet é uma preocupação por causa disso, né? Às vezes pode ter um link semelhante ali e esse link é só para reter informações. Então é sempre muito importante também prestar atenção quando está mexendo na internet, né? Ter um olhar mais atento à internet. Eu fico muito preocupada, principalmente quando se trata de renegociação. Tem renegociações que a gente prefere notificar a empresa, porque tem empresas que elas são online. Então, o prazo de resposta é 10 dias apenas. Então, a gente prefere notificar essas empresas para, nesse prazo de 10 dias, elas nos apresentar a defesa, né, e nos encaminhar os boletos.
poder fazer. E daí já é mais seguro do que você ficar ali buscando por sites ou algo semelhante. Nós já estamos nos encaminhando aí para finalizar nosso bate-papo, mas eu acho sempre muito importante a gente destacar aqui que as pessoas têm que procurar os seus direitos, né? Que às vezes aquilo que você acha que é pequenininho para você é um problema de muitas pessoas e essa denúncia ela é muito importante para vocês lá, né, Kátia? Justamente. Nós precisamos desse feedback dos consumidores. Nós precisamos, porque igual você falou, para uns é pequeno, para outros não. Então a gente precisa dessas denúncias, precisa dessa visita, deixe telefonema, um telefonema que seja. Vai nos alertar, a gente já vai ficar meio antenado, verificar se houver outras denúncias semelhantes, né? E a gente precisa que os consumidores nos comuniquem, nos procurem. Quero só tirar uma dúvida, quero pesquisar a empresa, se esse CNPJ, se essa empresa é verdadeira ou não, entendeu? Nós estamos ali para poder atender de fato a população mesmo. Essa área de atuação que você explicava, né, o Cone Sul, mas vocês atendem parte do Mato Grosso também ou não? Também. Eles são carentes, né, de assistência aqui, essa parte mais próxima a nós. Então, nós estamos aqui e a gente atende todos. Eu falo todos que procurarem o PROCON. E quando muda pro lado do Mato Grosso, é diferente ou as demandas são parecidas? Não, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença. Não tem. Olha aí que bacana. Então, para você que está nos assistindo, fique aí, né, essa dica para você, quando precisar, procurar o PROCON, porque a Kátia e toda a equipe lá está pronta, né, Kátia? Isso, nós estamos. E voltando na questão do material escolar, nós temos uma página no Instagram, que é o PROCON RO. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a atuação do PROCON, né, sobre os alertas que o PROCON vem fazendo, parte desses alertas são divulgados no Instagram do PROCON. E eu só quero ressaltar, né, a questão do uniforme. Parte do que foi dito é uma opinião minha, é um assunto complexo, que eu penso, sim, tá? Mas não que seja obrigação. Mas é mais uma opinião mesmo, para não gerar todo, porque hoje, infelizmente, você fala uma coisa e eles transformam aquilo em uma tempestade. Então é mais só mesmo para dizer que foi mais uma opinião minha, como mãe, né? Sim. E saber o quanto isso pesa pra gente. E a gente fala muito disso aqui, né, no nosso programa, até os outros entrevistados que eu recebi anteriormente falavam sobre questão tributária. Então, as pessoas têm que se atentar, né, a valores, a quando vai comprar, pesquisar, não ter vergonha de pesquisar, e quando achar que tem algo que está fora, faça a denúncia, né, pelo menos para checar e para tirar a sua dúvida, né? Justamente, né? Nota fiscal, você falando sobre tributos, exijam a nota fiscal. Exijam, porque se nos procurarem, a gente vai pedir a nota fiscal, que é o comprovante da sua relação de consumo. É um direito seu. Eu acho que isso não é uma coisa que tinha que ser... Claro que a gente sabe que tem, sim, a retenção de nota fiscal por questão de tributos, né? Mas, gente, é um direito seu. Exija a nota fiscal. Eu já vi perguntando, assim, estabelecimento perguntar se aqui é a nota ou não. Nesse caso, não deveria nem perguntar, né? Não deveria nem perguntar. Vou tirar sua nota fiscal. E outra, nota fiscal é muito legal também. Temos mais um aplicativo do nosso governo do estado, que é o Nota Legal, que a cada 3 meses é premiado valores, não sei se é de conhecimento de vocês, mas há premiações em dinheiro, né? Quando você inclui seu CPF na nota. Então, eu acho muito bacana. A nota, a gente já trouxe no ano passado também entrevista sobre isso, né? O pessoal da Cefim esteve participando aqui, falando sobre a Nota Legal, que é um programa justamente para incentivar as pessoas a pegarem a sua nota, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, você quer a nota ou não? É pouquinho, não quero não. Mas você sabia que é muito legal isso, porque assim, às vezes eu perdi a nota, mas eu vou lá no aplicativo Nota Legal e ela tá lá. Tá lá. A nota fiscal. Ou às vezes comprou o produto veio com alguma avaria, aí lembrou que não pegou a nota, já era. Aí igual eu, né? Compro na Van, compro nessas outras lojas, tudo. Aí eu pago nessas outras de calçado, tá lá a minha nota, entendeu? Então é bem legal esses aplicativos, Nota Legal, Menor Preço Brasil, eu acho excepcional. Tô em algum lugar,
tô junto com os amigos, quero ver onde está o melhor preço daquela bebida, vou escanear o QR Code, ele já vai me dar onde está o melhor preço. É bem legal, tem vários aplicativos que facilitam ali pra gente. Facilitam a vida, né? Quero agradecer, Kátia, a sua participação, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e trazendo informações aí de utilidade pública. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite e quero dizer a todos que nós, Procon, né, não só eu, porque eu também estou ali na linha de frente junto com as meninas atendendo a população, nós estamos aqui para tirar dúvidas também. Não, mas eu não sei se é direito ou se não é. Pode entrar em contato com a gente, entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 69-3212-9917, que a gente vai estar esclarecendo as suas dúvidas e sempre atendendo a população da melhor forma possível. Quero agradecer a Kátia, espero que você que nos assistiu tenha aí absorvido bastante informação e a partir de agora também sempre ter esse alerta, né? A partir do momento que você vai fazer as suas compras, sempre pesquisar, procurar o melhor preço e no momento que você sentir que tem alguma coisa que está errada ali, acionar o Procon, fazer a sua denúncia, porque é só a partir disso, né, que consegue aí ter um montante e consegue também resolver o problema de outras pessoas que podem estar na mesma situação, né, Kátia? Justamente, precisamos disso.